para os montes. De onde me virá o socorro? Irmãos, claro que de forma estratégica e por direcionamento de Deus, que eles cantavam, e que entre os salmos de romagem estava o salmo, ou está o salmo 121. Até porque quando eles falavam de montes e eles cantavam andando pelas ruas, chamava a atenção de todo o povo de Israel. Muitos até saíam para as ruas para ouvir os salmos, porque quando falava de monte em Israel, todo mundo queria ouvir, porque praticamente toda a história de Israel aconteceu em cima de algum monte. Quero citar alguns para os irmãos lembrar. Por exemplo, no monte de Ararat foi que se estacionou a arca de Noé. E os irmãos lembram que a arca de Noé faz parte de uma história extraordinária daquele povo, daquela nação, porque foi através da arca de Noé que Deus deu escape para aquela geração que outrora estava pervertida, mas família de Noé e um casal de cada animais refugiaram naquela arca. E depois, quando ela estacionou no Monte Ararat, dali, depois de alguns dias, eles saíram para dar seguimento a toda uma nova geração. Então, quando falava de monte, todos ali em Israel queriam saber, queriam ouvir. Era música aos seus ouvidos, porque reportavam eles a história daquela nação. Mas quando também falava de monte, eleva os meus olhos para os montes, eles lembravam do Monte Carmelo, porque foi no Monte Carmelo que Elias, o profeta Elias, desafiou os profetas de Baal e os profetas de Astarote. Baal era um deus estranho que se desdobrava em vários outros deuses ali e que perturbavam em Israel, porque o povo de Israel foram ensinados a adorar um único Deus, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Mas quando eles aprenderam com nações estranhas cultuar outros deuses, então passaram a cultuar Baal e Astarote. Então, quando cantavam ali, eleva os meus olhos para os montes, o povo de Israel lembrava do Monte Carmelo, onde Elias então falou: olha, hoje que nós vamos saber quem é Deus aqui em Israel, porque nós vamos fazer aqui um desafio, e eu dou prioridade aos profetas de Baal e Astarote. Eles podem clamar suas divindades, podem clamar os seus deuses, e depois eu vou clamar o Deus de Israel. E então aqueles profetas de Baal e Astarote clamaram por algumas horas, por um grande tempo, retalharam seus corpos, fizeram todo um culto pagão ali, e Baal não respondia, porque tinha boca e não falava, tinha braços e não apalpava, estava ali como que uma imagem, mas não tinha vida. Mas quando eles terminaram, Elias falou: deixa aqui comigo agora é a minha vez, deixa eu reparar o altar, deixa eu reparar o lugar do culto, coloca aqui, depois de reparado a oferenda ou o cordeiro para o holocausto, coloca água sobre o rei, sobre a oferenda, e deixa eu orar para ver quem é Deus em Israel. E com poucas palavras Elias disse: Senhor, mostra para o seu povo quem é Deus em Israel. Desceu fogo do céu, queimou o holocausto, lambeu a água do rego, e o povo de pé começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Então o povo de Israel achava Oséias interessante esse canto de romagem pelas ruas, e corriam para ouvir, porque lembravam eles do monte de Moriá, porque foi em cima do monte de Moriá que Abraão colocou, ou foi colocado à prova, porque Deus primeiro prometeu lhe dar um filho de suas entranhas. Abraão
E quando Abraão, ele estava no monte prestes a imolar o seu filho, obedecendo um pedido de Deus, então o anjo segurou a mão de Abraão e bradou dizendo: não faças tal, porque agora eu sei que tu és fiel e não me negaste o seu último filho. Quando Abraão, o único filho, quando Abraão olhou do lado, tinha um cordeiro para ser oferecido. Ele pegou o cordeiro, colocou sobre o altar e ele chamou aquele altar de Jeová Jiré, porque ele dizia: no monte o Senhor Deus proverá. Irmãos, nós servimos ao Deus da providência. Ele está aqui nessa noite. Onde é que dói? O que é que está faltando? Qual é o problema? Qual é a necessidade? Você está diante de Jeová Jiré, o Deus da providência. Aleluia! Então, para Israel, irmãos, ouviu um cântico de ramagem, e que se tratava de monte, fazia com que eles voltassem no tempo, presbítero Geraldo, e recordassem a história que outrora estava esquecida. Quando falava de monte em Israel, eles lembravam também do monte Sinai, ou do monte Horebe, onde Moisés, irmãos, subindo naquele monte, ele observou uma visão, ele teve uma visão, e ele viu uma sarça que queimava e não se consumia. Pois bem, uma sarça queimar, pegar fogo em Israel é normal, porque até aqui no Brasil, em épocas de muito calor, não pega fogo e mata, não pega fogo em grama que está ali seca, em árvores que estão ressecadas. Israel é muito mais quente. Israel é um país que tem muito mais deserto e que de um calor muito mais escaldante. Então sarça pegar fogo era normal em Israel. Mas por que aquela sarça chamou a atenção de Moisés? Porque ela queimava, mas não se consumia. Sarça pegar fogo é normal, mas sarça pegar fogo e continuar verdinha do mesmo jeito, Fabiano, tem um mistério aí. Então Moisés falou: deixa eu chegar para cá, para ver que mistério é esse dessa sarça que pega fogo e não consome. Mas quando ela aproximou, Deus falou: Moisés, tira o sapato do teu pé, porque o lugar que você está pisando agora é a terra santa. E ele tirou o sapato e continuou. E Deus falou: Moisés, eu estou te chamando para uma missão, Moisés. É para libertar o meu povo das mãos de Faraó. Mas Senhor, eu não sei. Nós, como sempre, arrumamos desculpa. Eu não sei nem falar. Não tem problema, rapaz. Você vai liderar. Arão fala no seu lugar. Mas eu estou te chamando para uma grande missão. E qual é? Tirar o seu povo lá no Egito. Senhor, mas lá no Egito eles estão acostumados com milhares de deuses. Lá o rio Nilo é Deus, lá o sol é Deus, a lua é Deus, até bicho lá é Deus. Como é que eu chego lá e falo que Deus está me enviando? Moisés, só que agora é diferente. Você vai dizer que o eu sou te enviou a eles. Irmãos, olha que mistério aqui, presbítero Daniel. Eu sou não é nome, eu sou é verbo. Verbo transitivo direto conjugado na primeira pessoa. É o verbo ser ou estar conjugado na primeira pessoa. E sabe qual é o mistério aqui, irmã Marta? É que esse verbo é um verbo transitivo direto. Para os bons de português, é um verbo que precisa de complemento. Porque quando você fala assim, se eu disser aqui para vocês, eu sou, vocês vão perguntar assim, você é o quê? Eu sou o pastor Hudson. Se eu perguntar aqui, se o Anderson disser aqui, eu sou, vocês vão perguntar, você é o quê? Ah, eu sou o evangelista e o cantor Anderson. Não é assim? Agora, é exatamente aqui que Deus queria se revelar para o povo, porque o povo estava acostumado com várias divindades, mas não como eu sou. Porque quando Moisés chegou e falou assim: olha, o eu sou me enviou até vocês. Aí eles, na caminhada, quando lhes faltava a água, o eu sou era a água que saía da rocha. Quando lhes faltava alimento, o eu sou é o maná que descia do céu. Cansaram do maná, o eu sou é as cordonisas que vinham até eles. Estavam doentes, o eu sou era a cura no meio do povo. Então Deus, irmãos, ele diz para o povo de Israel, está dizendo para nós nessa noite: eu sou. Agora o complemento
lembrava do monte do Gólgota. É ali no monte do Gólgota que Jesus, ele subiu, sem reclamar, sem murmurar, sem ser obrigado, porque ele disse: a minha vida eu dou voluntariamente, porque eu tenho poder para dá-la e tomá-la de volta, e esse mandamento eu recebi do meu Pai. É ali no Gólgota, irmãos, que ele suou gotas de sangue. É ali no Gólgota que ele se entregou como sacrifício expiatório. Às vezes nós olhamos para a cruz e para Cristo e chegamos a dizer: coitadinho de Jesus. Não, senhores, cruz e Gólgota não é lugar de coitadinho, não. Ali é lugar do vitorioso, porque Colossenses 2,15 diz que ele expôs publicamente ao desprezo as principados e potestades e triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Cruz é lugar de vitória, irmãos, e é lugar da sua e da minha vitória. Mas o interessante do salmo, irmãos, sabe qual é? Que depois que o povo ouvia essa primeira parte do salmo, eleva os meus olhos para os montes, e eles lembraram: que interessante, a nossa história sendo cantada pelas ruas, pelos judeus em caminho do templo. Que interessante, eu estou lembrando que foi no monte Ararat que estacionou a arca. Eu estou lembrando do Monte Carmelo, onde Elias desafiou e venceu os profetas de Baal. Me vem à memória o Monte de Moriá, onde Abraão foi provado e passou na provação. Me vem à memória o Monte Sinai, ou Horebe, onde Moisés, ele teve o seu chamado para liderar o povo de Israel. Foi ali no monte também que Jesus padeceu, mas deu brado e está consumado. Aí o salmo responde: de onde me virá o socorro? Não é dos montes. No monte aconteceu a história, no monte é narrada a história, no monte foi o lugar do encontro, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Em Calavaçou da Candarela, das mulheres e meus irmãos, esse salmo era cantado justamente para que o povo de Israel lembrasse da história, e depois que lembrasse a história, eles entendessem que o socorro deles não estava no monte, estava além dos montes. É no Senhor que fez os céus e a terra. Qual é a conclusão que nós chegamos nessa noite? Deus nos convida a elevar os nossos olhos também para o monte. Esses montes que eu narrei lembram a história de Israel. O que te faz lembrar da sua história? O que te faz lembrar do seu começo, do princípio de tudo? O que te faz lembrar das lutas e provações? Qual é o monte que conta e narra a sua história? Eu quero te dar um recado nessa noite: o socorro não vem do monte, ele vem do Senhor. E hoje ele vai de encontro à sua necessidade. Hoje ele vai de encontro à sua dificuldade. Hoje ele vai de encontro às nossas necessidades. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não perde o controle. Ele está no controle. Salmista Davi diz assim: quem é como tu, ó Deus, que inclina no seu trono para ver o que se passa na terra? Ele não perde o controle, irmãos. Ele não perde o controle da situação. Nosso Deus é grande, e numa linguagem metafórica, a Bíblia diz que ele pisa no sol e na lua ao mesmo tempo, que ele coloca as estrelas enfileiradas e chama cada uma pelo seu nome. A Bíblia diz que ele tem a terra como estrado dos teus pés, operando ele. Quem dirá? Se o nosso Deus é grande, é soberano, é tão poderoso. Então, esse problema, essa dificuldade diante do Senhor não é nada. Vira para esse irmão e diga: essa dificuldade não é nada. Esse problema não é nada. Essa situação não é nada.
porque o nosso Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Então, irmãos, levante a sua cabeça, ergue os teus olhos, sacode essa poeira do pé, levante esse olhar que está caído e olhando para baixo, porque o nosso Deus está passando revista nessa noite. A Bíblia diz que ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que é a sua igreja. Então não há problema, não há dificuldade, não há situação que ele não pode resolver. Tire essa preocupação